E aí, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Medicina. Agora, um bloco sobre educação financeira. E eu trouxe um grande amigo aqui da USP de Ribeirão, o Aleixo, que entende bem desse assunto, e a gente vai discutir os principais pontos aqui. Aleixo, se apresenta aí pra gente. Então, e aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Aleixo, eu sou, como ele falou, eu sou cirurgião de mão, sou ortopedista de formação, depois fiz cirurgia de mão lá na USP de Ribeirão Preto e atualmente eu moro aqui em Salvador, eu sou daqui e trabalho aqui em Salvador. E é isso. Bom, pessoal, primeiro quando a gente quer falar, né, dentro da área da medicina e na educação financeira, a gente vê muitas atrocidades aí, né, dentro da nossa área, com colegas da nossa área. E a primeira pergunta que a gente faz, né, dos porquês é por que poupar e por que ter uma educação financeira. E o que a gente vê é que a medicina, de forma geral, ela é uma excelente profissão para quem tem planejamento financeiro. Então, desde a época ali, há 30, 40 anos atrás, que a gente tinha 50 mil médicos, como hoje, apesar dos 550 mil médicos aí, ela ainda continua uma profissão, né? Que a gente consegue ter para quem tem bom planejamento, ela é excelente, independente mesmo da grande quantidade de médicos, porque a gente consegue, entre aspas, ter uma certa liquidez aí em relação, né, às outras profissões. E o principal que a gente vê, né, é a saúde financeira. Então, o bom salário após se formar. Qual outra profissão a gente consegue ver, né, que quem tem um bom salário assim, logo depois de formar, quem consegue ganhar 8, 10 mil reais quando se forma? Poucos, né? A gente vê aí executivos, mas se você pegar a maioria, né, em relação à quantidade de pessoas que se formam de medicina e conseguem esse salário, ou às vezes até mais, duplicar esse salário, você tem uma certa liquidez em comparação às outras profissões. E o que a gente vê na medicina, principalmente, né, que o mais importante que as pessoas esquecem, que é a fórmula dos juros compostos, é o tempo, né? Ele é exponencial. Então, nada que a gente multiplica vai ser maior do que algo exponencial, né? Duas vezes dois e dois elevado a dois. Então, o exponencial é uma coisa mais importante que a gente vê. Então, a gente vai continuar falando dessa aula, os principais erros e acertos, né, que a gente vê na área da educação financeira, e eu trouxe o Aleixo para comentar mais sobre isso. E a gente dá vários exemplos aí do que as pessoas não devem fazer. Então, Aleixo, fala um pouco aí o que você acha da parte da saúde financeira que a medicina pode trazer para a gente. Então, como você falou, né? Então, assim, vamos fazer um apanhado geral, a medicina você consegue ganhar muito dinheiro, né? Vamos falar comparativamente com outras profissões logo ao se formar. Isso quer dizer o quê? Você vai ganhar bem jovem. Quando você ganha um dinheiro bom desde jovem, e como o, a equação é quantidade de dinheiro que você investe vezes os juros que você vai daquela aplicação, vezes o tempo, e o tempo é exponencial, o mais importante, como ele falou, é o tempo. Então, se você consegue investir jovem, vai fazer muita diferença. Investe, vamos dar um exemplo aqui, R$ 1.000 por mês, com 20 anos de idade, por 30, 40 anos, difícil, mesmo que você invista 10 mil por mês, quando você tiver 50, você não vai conseguir, vamos dizer assim, recuperar esse dinheiro. Então, quem investe muito cedo, por muito tempo, vai ter uma grande vantagem aí em relação à pessoa que só consegue poupar mais velha. Então, essa é uma grande vantagem da medicina, na nossa visão, assim, para a independência, para a sua saúde financeira. Mas o que a gente vê é que a maioria dos médicos, né? Vocês, de repente, como estudante de medicina ou médicos já formados, vocês viram vários professores ou colegas e tal que parece que não tem essa situação financeira tão confortável. Então, por que que isso acontece? O que acontece é que você também tem que ter um estilo de vida que não anule essa vantagem, né? Então, por exemplo, não adianta nada você ganhar bem, 20, 30 mil reais por mês até, às vezes, e logo após formar, dando bastante plantão, trabalhando bastante, como a gente sabe, mas você gasta tudo, e aí não sobra nada, entendeu? Então, aí você está anulando essa vantagem que você poderia ter. Então, assim, primeiro ponto, né, a coisa básica para você ter uma boa saúde financeira, você tem que gastar menos do que você ganha. Tem que sobrar um dinheiro no fim do mês. Quanto mais sobrar, melhor. Mas tem que sobrar alguma coisa.
Então, não adianta ganhar muito e gastar muito também. Um outro erro que eu vejo, aí talvez não recém-formado, mas mais no início da profissão, mais alguns 5, 10 anos ali já de trabalho, alguns colegas, é a questão de imóveis. Às vezes a pessoa, ela até consegue poupar um dinheiro, mas ela pega e aí compra um imóvel, às vezes pega tudo que tem e mais um pouco, às vezes faz um financiamento para querer morar num imóvel logo, quer ter logo a casa própria, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Quando você vai comprar um imóvel, você sempre vai querer comprar o melhor imóvel possível dentro do que você tem. Dificilmente a pessoa tem, sei lá, R$ 1 milhão e ela vai comprar um imóvel de 500 mil e vai falar, não, eu vou comprar 500 e vou guardar aqueles outros 500 e vou investir. Realmente a pessoa vai pesquisar e aí se apaixona e vê cada imóvel melhor que o outro, ela vai querer comprar o melhor possível dentro das possibilidades dela e às vezes até a maioria das vezes, grande maioria das vezes, ela vai fazer um financiamento ainda e vai gastar tudo aquilo que ela juntou e às vezes se endividar para ter um imóvel. Então, ao contrário que se essa pessoa tivesse morando de aluguel, às vezes ela consegue encaixar dentro do orçamento dela um apartamento. Ó, aqui eu consigo pagar o aluguel de tanto dentro do meu orçamento ali e aí e consegue investir, continuar investindo ou não se endividar. Então, o imóvel, às vezes, ela é uma fonte aí de uma perda financeira grande. É, e a gente está falando de coisa que às vezes a pessoa financia por 10, 20 anos, coisa de milhões de reais, às vezes, 1 milhão, 2 milhões, enfim. Então, faz muita diferença no longo prazo a questão de imóvel. Mas o básico seria isso. A medicina é uma profissão que a gente consegue ganhar bem logo cedo. Se você não gastar tudo, você vai conseguir poupar e o tempo vai estar a seu favor, com juros compostos, né? É, agindo aí a seu favor. Então, essa é a grande vantagem da medicina, pensando no ponto de vista financeiro. Verdade. E quando você fala imóveis, né, a gente vê que os imóveis, de forma geral, ele existe um preço de depreciação, existe tudo. E não é que a gente está falando para você virar morar de aluguel, por exemplo, o resto da vida. Né? O que a gente vê, por exemplo, é quando você é jovem, é muito, digamos que mais fácil você morar de aluguel. E quando você está mais velho, por exemplo, ali com às vezes seus 60, 70 anos, é muito mais difícil. Então a gente não está falando, por exemplo, para você nunca comprar um imóvel, não. Né? Você pode comprar um imóvel, como você falou, existe um certo pensamento, uma certa inteligência para que evitar, né, que a sua saúde financeira fique ruim. Né? Então a gente quer mostrar aqui que a gente não é contra nem quem mora de aluguel e não é contra também nem quem mora de quem compra imóvel. Né? Ainda Então, mais no início, né? A gente pode até usar seu exemplo aí, você que, vamos dizer que formou em Fortaleza, fez sua estação em Fortaleza, se você quisesse comprar um imóvel logo e tal, e agora você está morando em São Paulo, entendeu? Então, no início também existe uma mobilidade aí, uma fragilidade, vamos dizer assim, você não sabe onde é que você vai se estabelecer exatamente, e vender, comprar imóvel, existe muito imposto, taxa e tal, você acaba perdendo muito dinheiro nisso. Mas é, enfim, cada um tem seu sonho e tal, é só que você tem que tomar uma decisão consciente. Você não pode viver num sonho, na ilusão, você tem que tomar uma decisão consciente. E aí saber. Às vezes você compra um imóvel e você fala, ó, você vai pegar todo o seu patrimônio que você juntou durante 10, 15 anos e vai morar nele. Aquilo não vai lhe render nada. E às vezes o custo de vida vai aumentar, porque às vezes é um imóvel caro, com condomínio, enfim. É só, existe decisões ao longo da sua vida que vão ter repercussões. E aí você tem que tomar decisões conscientes. Eu, por exemplo, eu tenho um imóvel, a gente não está falando nada contra imóvel, não. É só para a pessoa saber tomar uma decisão consciente. exato. Pô, e o que a gente vê, né? O que é independência? O que significa a independência e o que é que ela pode fazer por você, né? A gente não está falando de valores mágicos, então a gente vê que existem pessoas que ganham R$ 2.000 por mês e elas podem ter independência. A independência não é diretamente ligada, por exemplo, com uma pessoa que ganha só 40 mil. Não é isso, né? Às vezes, dependência é você ser dependente ali daquilo, né? E isso prejudicar a sua saúde e prejudicar a sua saúde financeira também.
Então, o que a gente vê, né? Que escolhas a gente consegue fazer na medicina se a gente tiver um planejamento e a gente tiver uma organização, né? Então, ter um consultório particular ou trabalhar somente no SUS, né? Então, não é errado você trabalhar no SUS, né? Eu conheço pessoas que trabalham somente no SUS, são felizes, têm uma boa saúde financeira, né? E a gente também vê gente que tem consultório e não tem uma saúde financeira. Então, a gente não quer falar que é um e outro, né? A sua independência, ela não é ligado ao que você trabalha, digamos assim, né? É ligado ao seu planejamento e sua organização. E trabalhar com qualidade é uma das coisas que a gente preza. A gente também não fala que, ah, meu Deus, no começo da minha carreira eu não vou dar mais plantão. Tudo bem, você pode dar um plantão, mas por que que você vai dar 6 plantões a semana inteira sem dormir fora de casa se você pode dar um, e se você organizar isso a longo prazo, e não você querer ali pular etapas e pegar o maior tempo e você não ter uma qualidade de vida, né? E isso, você está infeliz ali com aquele momento. Então é muito mais uma qualidade. A gente não fala que a nova geração não quer trabalhar, não é isso. O que a gente fala é que você tem que ter uma qualidade. Você pode trabalhar do jeito que você quiser, né? Ou seja no SUS, ou seja no seu consultório. Mas o ideal é que você tenha um tempo livre para você, você tem um tempo com a sua família, que a gente fala que o tempo é o único ativo que a gente tem, que ele só tem um caminho, que é o caminho de ir, né? E o tempo não volta. Então ele é um ativo que a gente tem que saber usar muito bem ele. Então, Aleixo, comenta aí alguns exemplos que você tem, né, dessa parte da independência financeira e o que é que ela pode fazer por você Então, e os médicos só para a aí. gente deixar claro esse conceito, né, de independência financeira, o que que é isso? Independência financeira é quando você tem um patrimônio suficiente para você não depender daquele salário caindo todo mês ali para você se sustentar. Então, isso não vai chegar da noite para o dia, né? Leva tempo, mas uma vez que você chega a ter uma quantidade de um patrimônio que você fica tranquilo, que caso aconteça alguma coisa e você não receba aquilo, ou caso você esteja no emprego, num trabalho que você não gosta, você saia, você não vai passar necessidade, você tem aquele dinheiro ali, que é aquele patrimônio que pode lhe sustentar, ou indefinidamente, ou por um tempo grande, isso lhe dá uma liberdade, né? E aí lhe dá liberdade para poder trabalhar bem. E na medicina, a gente sabe que existe, para quem é médico já formado, sabe mais isso, mas o estudante também tem uma noção que existem muitos trabalhos por aí que você trabalha, ganha um dinheiro, mas não é um trabalho salubre, vamos dizer assim. Aquele plantão que é muito cheio, é muito desgastante, que às vezes não tem recurso, que você passa aperto, passa perrengue. Então, assim, às vezes você pode se livrar disso, entendeu? Você não vai precisar desses trabalhos. Você vai trabalhar só com o que você gosta, aquele plantão que você dá, que você gosta, ou aquela, até o PSF, aquele posto de saúde que você dá e você gosta das pessoas, e aí você vai trabalhar só com aquilo. Então, é, a independência financeira pode fazer pela sua carreira lhe dá a liberdade de você escolher trabalhar só com o que você gosta. E é como eu estou falando, tem algumas pessoas que gostam de trabalhar no SUS. Então, essas pessoas, se ela tem um patrimônio lá, e ela quer só trabalhar no postinho ali, cuidar daquelas pessoas que ela tem uma afinidade e tal, e sem se preocupar quanto é que vai cair no mês, é porque ela já tem um colchão de segurança, ela pode fazer isso. Ou o contrário, às vezes a pessoa não gosta de trabalhar no SUS por falta de recurso e tal, e ela quer trabalhar só com o consultório particular dela. E a gente sabe que consultório não é fácil no início, e se a pessoa já tem um dinheiro para dar uma liberdade para ela, ela pode encarar aquilo de frente. E aí, é, outra exemplo, né, que você falou para comentar é assim, na medicina, uma outra coisa que a liberdade pode dar para a gente é a gente poder escolher o nosso ritmo de trabalho, nosso regime de trabalho. Então, eu tenho um pai, eu estava falando isso com ele, eu tenho um pai que ele é engenheiro, ele está aposentado hoje, né? Tem um patrimônio legal e tal, ele não precisa mais trabalhar, mas ele passou muito tempo que ele já não queria mais trabalhar naquele ritmo de trabalho que ele tinha, que era um ritmo grande, engenheiro, multinacional e tal, mas ele não, na profissão dele, não tinha, vou trabalhar parcial, vou trabalhar 2 dias na semana, 3 dias, não tinha isso. Ou ele trabalha na empresa e é full time, está o tempo todo disponível, viajando por várias cidades, semana e tal, ou ele se aposenta de vez. E para ele o ideal seria ir aos poucos, ele não queria deixar de trabalhar totalmente, mas ele estava cansado de trabalhar pesado. E na medicina a gente pode fazer isso. Então,
ter liberdade financeira como médico é muito interessante porque aí eu posso escolher. Eu vou trabalhar só 2 dias na semana. No meu consultório, os outros 4 dias da semana, 5 dias da semana, eu não vou fazer nada. Vou curtir, vou fazer esporte, vou cuidar da família, enfim. A gente tem essa possibilidade. É muito fácil na medicina você escolher que dia você quer trabalhar, para a grande maioria das pessoas. Porque a gente pode trabalhar em regimes parciais, né? Dar um plantão ali, ou consultório o dia que a gente quer, ou um emprego que é só algumas vezes na semana. Então, a medicina, a independência financeira pode fazer isso por você, né? Então, assim, é importante poupar. Isso vale como médico, como profissional liberal, é, precisa ter um planejamento financeiro, precisa ter uma independência financeira. E equilibrar melhor, né? Isso também está em conjunto aí, equilibrar melhor. Você entender que a sua vida não é só trabalho. Então, se você tem uma independência financeira, o trabalho vai ser uma parte da sua vida, mas você vai ter liberdade, vai ter tempo de passar tempo com a sua família, fazer seu esporte, ter sua saúde em dia, entendeu? Então, tudo isso a independência financeira pode fazer por você, ter um planejamento financeiro, não ficar se matando e trabalhar para sustentar um estilo de vida, às vezes, exagerado, alguma coisa desse tipo. Exato. E o que a gente fala é que essa independência financeira é mais, não é uma inteligência que você não precisa saber gráfico, não precisa estudar mil livros para isso. É mais algo relacionado ao seu comportamento, né? O que a gente vê que a relação da educação financeira é muito mais em relação ao comportamental do que o QI, ou inteligência, ou você saber milhões de gráficos ou relacionado a isso. Então a gente vê pessoas comuns sem educação financeira que são capazes de conquistar uma riqueza e outras pessoas que não conseguem isso. É, tem muito mais a ver com disciplina, né? Porque, assim, é, tem muita gente que, vamos dizer que você é um estudante de medicina e você vive ali com pouco, né? A maioria dos estudantes de medicina que eu conheço da minha época, que eu era estudante, não tinha muito dinheiro para sair assim. Aí, às vezes o cara fala, porra, vou receber 20 mil reais no mês, vou dar 20 plantões, sei lá, 25 plantões no mês, vou receber 20 mil reais no mês. Ah, eu não vou gastar tudo. Gastar é fácil. Quando o dinheiro começa a entrar, quando você vê, você está gastando. Então, é a disciplina e é a disciplina por um longo período, né? E o investimento ele cresce exponencialmente, mas o início é lento. Ele explode depois com muitos anos. Então é disciplina e paciência. E é É por isso muito que a mais do gente que vê, às você vezes, pode ficar rico comprando quarto e sala, você pode ficar rico guardando dinheiro na poupança e não precisa ser um mago das finanças. Tem que ter disciplina e paciência. daqui a pouco a gente vai falar sobre esse gráfico exponencial, que a gente às vezes vê pessoas que atingem essa independência a longo prazo, às vezes isso demora, às vezes a pessoa está com 50 anos, você não vai deixar de viver por causa disso, né? Você vai ter que ter uma educação ali para isso, e aquilo vai ser a longo prazo, você tem que pensar no longo prazo e não no curto prazo. Então, Aleixo, o que que você fala para a gente aí do círculo vicioso da medicina aí? Então, pensando em medicina e planejamento financeiro, né? O que a gente vê, talvez alguns de que estejam ouvindo aí já viram também é isso. Você vê que existe meio que dois tipos de profissionais. Aquele que está preso no círculo vicioso, que é aquela pessoa que trabalha muito, gasta muito e está sempre preso naqueles trabalhos que não lhe satisfazem. E aí essa pessoa, ela está sempre estressada, está sempre muitas vezes acima do peso, não está saudável, não faz exercício físico, e ela às vezes é um mau profissional tecnicamente também, porque ela não se atualiza, não tem tempo de estudar, e aí fica naquele círculo vicioso, né? De trabalha muito, não estuda, está sempre infeliz, está sempre se queixando, está sempre encalacrado financeiramente, enquanto que às vezes você vê o contrário. Então, se a pessoa que tem um planejamento financeiro, é como eu falei, ela consegue ter liberdade para ter mais tempo, e aí essa pessoa ela guarda o dinheiro e começa a trabalhar só com o que quer. Quanto mais ela trabalha com o que ela gosta, mais ela estuda, melhor profissional ela fica, mais dinheiro ela ganha, porque quanto melhor você atende seu paciente, quanto melhor tecnicamente você é, quanto mais tempo você tem para se dedicar para os seus pacientes, mais sucesso profissionalmente você vai fazer isso. Você vai trazer mais retorno. Às vezes você quer diminuir seu ritmo de trabalho, trabalha menos, trabalha com mais qualidade, e às vezes isso acaba
dando até mais retorno financeiro. Então, esse é o ciclo virtuoso, né? Aquele bom profissional que tem tempo para estudar, atende bem seus pacientes, tem tempo para se dedicar aos pacientes, tem tempo para cuidar da sua saúde, dorme bem. E são esses dois contrastes aí que a gente vê. E tudo isso está ligado, na minha opinião, ao planejamento financeiro de cada um. Exato. E, Aleixo, é uma lembrança que a gente tem que ver que esses ciclos aí, né, os círculos, eles acontecem em vários períodos aí que a gente vê da nossa vida. E quando, por exemplo, a gente está numa época, por exemplo, de preparação, como a residência, a gente tem que estar, esse investimento é muito mais na hora, na nossa carreira em si, do que preocupar em investir em valores e o que a gente acontece. Porque o maior investimento nessa hora, quando a gente está ali no começo da nossa carreira, ele pode ser, o exponente dele, o tempo, pode ser muito grandioso em relação a qualquer multiplicador, do que você se preocupar em dar plantão ali naquele período de treinamento. A Assim gente vê é. um Quando a erro, né? gente, assim, quando a gente fala início de carreira, é quando você terminou sua formação, né? Então, vamos dizer assim, não adianta você querer poupar como estudante, sem ter trabalho, ou querer poupar na residência, que você também deve focar em você. Assim, quando eu falo em investir cedo e começar a poupar, é depois que você, vamos dizer assim, terminou sua formação acadêmica, sua formação profissional e vai entrar no mercado de trabalho mesmo, propriamente dito, para ganhar um valor melhor. Mas assim, enquanto você está se especializando, quando você está estudando, aí o foco é em você, profissional. Porque quanto melhor profissional você vai ser, mais você vai ganhar. Quanto mais você vai ganhar, mais você consegue poupar. Durante a residência a faculdade, não é o momento de você pensar em investimento. Você tem que focar na sua profissão e ser o melhor profissional possível. Depois, vai passar, a residência termina, você entra no mercado de trabalho, aí você vai pensar nisso aí. Mas com certeza. Exato. Acho que se você tiver uma consciência de você gastar menos, Às né? vezes você tem que até gastar, né? Como você foi lá para os Estados Unidos, fazer uma especialização, você, pô, gastar uma grana para passar uns meses lá nos Estados Unidos e tal. É o contrário do que a gente está falando aqui de poupar e tal, mas aí é diferente, porque ali você não faz sua formação. Aquilo é investimento também, né? É um investimento intelectual, vamos dizer assim. Sim, Você não deve poupar nesse aspecto aí. Isso é investimento. E é melhor você fazer isso jovem, né? exatamente. Ninguém vai querer ficar fazendo fellow, né, ir para fora do país com 40 anos de idade, com dois filhos nas costas. É muito mais Como eu difícil. que tenho dois filhos aí, é complicado. Se a pessoa me oferecer. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá um tempo também. Mas se a pessoa me oferecesse agora, não tinha como, entendeu? Não, não teria como ir. Então. Por mais que você quisesse, é quase impossível. E até você já tem um consultório já mais estabelecido, aí você vai largar o consultório durante alguns meses, é muito difícil, é bem complicado. É bem difícil. Exato. E, bom, Alex, como a gente falou a longo prazo aí, né? O que que a gente vê desse gráfico aí que a gente pode passar aí para tanto estudantes como médicos já formados aí? Bom, esse gráfico aqui é só para ilustrar o poder que os juros compostos ao longo do tempo têm para lhe ajudar, né? Só para reforçar essa questão que a gente falou, que o tempo é muito importante. Esse é um gráfico que, se você olhar, ele é um gráfico logarítmico, então a linha aqui parece ser linear, mas se você observar, ela vai de 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Então, ele é um gráfico exponencial. E para mostrar que o tempo é o que vai fazer o grande retorno. Aqui ele compara, né, alguns tipos de investimentos. Então, se olhar ações, geralmente ganha para renda fixa, ouro e tal. Então, seria um investimento que tem o melhor retorno no longo prazo. Mas a gente não está falando que ninguém é obrigado a investir em ações, é só para ilustrar. E aqui você vê que se você investiu US$ 1, e aqui ele bota um período aqui de 200 anos, né? Isso é no mercado americano, que é um mercado mais estabelecido, mas quem investiu US$ 1 em 1800 em média, né, vai ter um retorno real de quase 7% ao ano, que em 200 anos depois vai dar US$ 1 milhão. Então, assim, é, é só para mostrar que o tempo ele é um fator mais importante realmente. Então, quanto mais cedo, melhor. Exato. Tem uma coisa que a gente fala que a gente não está falando de tipo de investimento, mas é só para a gente falar, por exemplo, que a poupança, se você não sabe onde você está botando seu dinheiro, que a melhor coisa é você se informar e estudar,
A poupança não é a pior coisa do mundo, né? Que a gente fala, é muito mais importante o tempo do que o multiplicador ali, do que de que taxa você está procurando. Então, a longo prazo, né? Por isso que a gente vê nenhum banco falando de poupança e nenhum outro, digamos assim, gurus aí da medicina que fala de poupança, porque a poupança não dá dinheiro para ninguém, entre aspas, de taxa. Então, a gente vê na realidade muito mais pessoas com, digamos assim, de proporção mais ricas ou digamos, com patrimônio maior na poupança do que em qualquer outro tipo aí de investimento, mas a gente não vê isso falando na mídia de forma geral. E assim, é como você falou, é melhor investir na poupança. A ação vai ter um retorno maior no longo prazo do que a poupança, sem dúvida nenhuma. Mas se você não souber o que está fazendo e está investindo, pedindo dica de amigo e, enfim, de site de notícia, aí você vai estar melhor na poupança, com certeza. Se você não tiver interesse, né, de pesquisar e se informar e estudar um pouco, né, cada tipo de investimento, é melhor que você fique no investimento mais simples mesmo, ou enfim, qualquer renda fixa dessa vai estar muito melhor. Então, esse slide a gente quer discutir, né, uma coisa que a gente vê muito na medicina, que colegas falam, não, eu não vou parar de dar plantão, eu vou dar 6 plantões por semana, eu preciso ganhar esse X aqui todo mês, porque com 35 anos eu quero ter mais de 1 milhão na conta, e aí eu vou me aposentar e eu vou parar de trabalhar total. Quando a gente pega a maioria das pessoas do mundo, né, assim, que isso é meio que um pouco de, digamos que, mentiras, entre aspas, assim, que esse número mágico, ele não existe, né? E a gente vai discutir um pouco com o Aleixo por que que ele não existe, né? Por que que esse milhão é um erro a gente pensar em um número mágico para uma aposentadoria, né? E para um fim de vida, digamos, com um número mágico. Então, Aleixo, fala para a gente aí, vamos discutir o que é que você pensa aí, por exemplo, da relação com inflação, relação com estilo de vida e relação desse número mágico para parar total de trabalhar. E só lembrando que, como o Aleixo até comentou isso no começo, né, da aula, que a gente falou, por exemplo, que existem profissões que elas não conseguem, digamos que parar de trabalhar aos poucos, digamos assim. Por exemplo, o caso do pai do Aleixo, o caso da Marina, da minha namorada, que trabalha numa multinacional, que é executiva, que está 12 anos na empresa, tem um cargo um pouco maior, mas se ela quiser falar, não, agora eu quero trabalhar menos, quero trabalhar 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, eu quero tirar férias nessa data, ela não consegue. Então, isso é digamos que um privilégio que a gente tem, né? Se a gente tiver uma organização financeira, que isso nos dá, né, certa vantagem em relação aos outros. E outra coisa que a gente gosta de falar também, que essa felicidade que a gente fala, né, que a gente fala que é um cálculo matemático, tem uma psicóloga que fala isso, que é a expectativa menos a realidade, que se você tiver um planejamento, tá tudo bem se você ganhar menos na medicina. Você não vai ser um ruim profissional se você ganha 50 de uma forma ruim e você deu 2 passos para trás para você tentar dar 3 passos para frente no futuro. Então, às vezes você, ah, meu Deus, eu estou ganhando 50, agora eu quero ganhar 20, eu quero ganhar 10. Será que você pode conseguir isso a longo prazo e ter um estilo de vida, estudar mais, né? Ter uma qualidade com a sua família? Sim, isso é possível. Então, isso não lhe faz uma pessoa pior se você ganhar menos, né? E você ter uma organização ali financeira a longo prazo melhor. Então, assim, essa questão de 1 milhão, né, é uma coisa que acho que ficou no imaginário popular e vem de uma época que o real tinha muito mais poder aquisitivo, né? Hoje em dia, 1 milhão, acho que quase ninguém se ilude que com 1 milhão ela vai poder viver daquele dinheiro, porque as coisas estão muito caras. Então, o que aquilo lhe rende ali não vai lhe sustentar por muito tempo. Então, mas essa é uma coisa muito comum que a gente vê, às vezes, aquele cara que está infeliz ali no trabalho, ele não está realizado profissionalmente na medicina, ele dá aquele plantão, ou trabalha ali só pelo dinheiro, aí o cara começa a fazer aquelas contas, né? Aí fica assim, vou fazer mais tanto tempo disso, porque depois vai chegar um tanto X de dinheiro e eu vou parar de vez. Isso é meio complicado, porque muitas vezes essas contas o cara não leva em consideração a inflação, então vamos dizer que hoje eu falo assim, vou juntar 10 milhões, daqui a 10 anos vou me aposentar.
Só que quando você completar os 10 milhões, daqui a 10 anos, aqueles 10 milhões não vale o mesmo 10 milhões de quando você começou a fazer sua conta. Então aí o cara se frustra. Ou, por exemplo, você fica ali e depois você tem algum problema, algum revés financeiro, ou você tem alguma perda, alguém fica doente, algum parente, tem que gastar dinheiro, enfim. Às vezes aqueles anos todos você ficou ali poupando, e aí o cara depois fica deprimido, porque quando o cara chegou lá, nos 50 anos, que ele falou que ia parar, eu conheço gente, assim, mais velho que eu, né, mas que trabalha comigo, gente desse tipo, assim, que o cara hoje tá numa depressão e tal, porque ele chegou numa idade, não tá do jeito que ele queria, que ele planejou há um tempo, e aquilo frustra mesmo a pessoa, se ela não tá satisfeita com o trabalho dela. Então, eu acho que isso na medicina é meio complicado. Sendo bem, vamos assim, rigoroso na questão técnica, né? A independência financeira, o que quando é que você pode se aposentar ou se deixar de trabalhar? É mais em relação à sua renda passiva do que o montante que você juntou. Então, esqueça o valor. Você tem que pensar assim: se aquele patrimônio que você tem lhe gera mais dinheiro por mês do que você gasta, é bom que tenha uma sobra, porque tem a questão da inflação, né? Mas se aquilo gera, pronto, você já atingiu a independência financeira. Você que deixar de trabalhar, aquele patrimônio vai lhe gerar. Então, não adianta você querer fazer o cálculo, isso é uma coisa que com o tempo vai chegando e você vai percebendo, mas se você tentar prever quando vai acontecer isso, é muito difícil. Você não deve colocar metas de valor nem de ano ou de idade, tantos anos eu vou estar assim, porque a vida é imprevisível, mas assim, saiba que se você está fazendo certinho, uma hora esse momento vai chegar. E aí, quando ele chegar, você pode ir reduzindo o seu ritmo de trabalho, ou você pode parar de ver se você quiser, mas normalmente a gente consegue ir parando aos poucos, saindo daquelas coisas que não lhe faz feliz, né? E migrando para coisas que faz a gente mais satisfeito. E aí, como eu falei, eu acho que às vezes até isso traz mais dinheiro até do que o contrário. E tem a questão do estilo de vida. Então, se você o quanto que você vai precisar é como eu falei, é a renda passiva menos o que você gasta. Então, o que você gasta é uma coisa que a gente consegue controlar bem, né? Então, se você gasta R$ 30.000 por mês, você vai precisar de um valor X. Se você gasta 15, você vai precisar metade daquele valor, entendeu? Então, depende do seu estilo de vida. E o nosso custo de vida, ele tende a ir aumentando aos poucos, né? Vai vindo filho e o cara, padrão de vida maior, um patrimônio, quer um carro melhor e um plano de saúde melhor, escola melhor para os filhos e, enfim, se acostuma a ter um padrão de vida mais alto. Isso pode ir aumentando também. Então, você está com seus 30 anos, você faz um cálculo, quando vê que 50 anos você está gastando bem mais, veio inflação e aí não aconteceu do jeito que você queria. Então, não adianta criar metas que você pode lhe frustrar. É seguir o processo e não vamos dizer assim, uma meta, um objetivo. E não esse produto final, né? Essa imagem. E Isso, como você exato. falou, isso na nossa vida, ele, né, tanto na medicina, qualquer profissional, o que ele vai ter em mente, ele se, digamos assim, ter uma educação do seu comportamento, que o seu comportamento vai agir ali diretamente na sua parte financeira, para você ter, digamos, uma paz ali consigo mesmo, com a sua família, com seus filhos ali. Então, às vezes, você baixar um pouco o seu padrão de vida, você está fazendo ali um padrão de vida um pouco mais alto. Então, às vezes, você está ali infeliz naquele trabalho. Será que você pode baixar um pouco o padrão e continuar ali com aquela felicidade? Você ter um rearranjo, digamos assim, da sua família, né, de acordo com a sua esposa ou com seus filhos, para que isso traga mais prosperidade ali a longo prazo? Isso é possível também, não é errado, né? Você sair do trabalho, como a Alex falou, de uma coisa que não está te pertencendo, de você, por exemplo, tirar, por exemplo, uma coisa que está te dando um custo fixo muito alto. Às vezes é um hobby muito caro. Você pode fazer um hobby diferente, que isso pode te alegrar, que isso pode dar felicidade. Então, acho que é mais uma coisa comportamental, né, do que qualquer outra coisa. Então, esse número É, mais. e, Fala. e, e assim, quando você sai de uma coisa que está lhe fazendo mal e você tem mais tempo livre mesmo, tem uma frase que diz assim, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, porque assim, e aí tem um fundo de verdade nisso, que quando você tem um tempo livre, você começa a repensar a sua vida, você tem um processo criativo, você consegue focar em outras coisas, isso traz mais dinheiro, até para você estudar, até finanças, enfim, se for o caso, e enfim, esse tipo de coisa. Então, é muito importante você ter um tempo para essas coisas, né?
Isso que você estava falando de diminuir o custo de vida e tal, tem até um termo que eles falam para isso nos Estados Unidos, que é chama downsizing, né? Então, às vezes, a pessoa focada em ter uma independência financeira mais rápida e tal, porque às vezes o cara vive numa casa enorme, que tem gasto, hipoteca, lajes grandes e tal, e às vezes o cara migra, ele faz um downsizing, que é o cara. Não é que você vai ser mais pobre, você vai viver com menos, às vezes num apartamento menor, com menos custo para você poder juntar mais dinheiro e ter mais liberdade do que só acumular bem material, vamos dizer assim. Isso Exato. é real. Já existe um movimento internacional nesse sentido. Sim, isso é importante. E tudo que a gente falou aqui é que isso é o objetivo do seu futuro, da sua vida, para não você ter uma dependência de ninguém. E lógico que a gente sabe que existem pessoas, né, que eu li um texto recentemente de um livro que ele fala do alfa de cada pessoa. Então a gente sabe que existem pessoas, por exemplo, que estão em um patamar diferente de outras. Existem pessoas que o pai tem uma dificuldade de vida maior, que a mãe tem uma dificuldade maior, que tem que ajudar o pai e tal. Mas independente, você vai atingir, né, você pode ter um alfa muito maior do que outras pessoas, mas o nosso objetivo aqui é que você atinja isso. Então, se eu colocar na minha sala de aula, né, na sala de aula do Aleixo, lá da faculdade, todo mundo não era igual, né? Existem pessoas que têm padrões de vida diferentes, enfim, mas o que importa é que você vai atingir aquilo a longo prazo, né? Ninguém tem o padrão ali igual de todo mundo, mas o mais importante é que você não dependa de ninguém. E principalmente que a gente fala que tem uma frase de Nassim Taleb, né, que até os livros dele, e por mais que você planeje, né, até uma frase também de Ayrton Senna, tudo pode mudar. Então, o cisne negro na vida, ele existe. Então, se você está bem preparado financeiramente para uma doença, para alguma coisa, isso tem uma probabilidade muito maior, né, de que você tenha, uma certa digamos que previsibilidade, uma coisa, por mais que você se planeje, alguma coisa ruim pode acontecer. Como a gente falou no caso da pandemia. Imagina as pessoas mais velhas que tinham um consultório, que só faziam o consultório e estava tudo bem e não tinha nenhum outro tipo de emprego e não tinha uma reserva financeira, né? Tinha aquele consultório bonitão ali. Imagina que veio a pandemia. E aí? Né? E essas pessoas não podiam Tem uma trabalhar. frase boa também que eu gosto nesse sentido aí que você está falando, que é de Mike Tyson, que ele fala assim: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro murro na cara. É É verdade. mais ou menos isso. E eu tive colegas assim de consultório e que veio a pandemia e passaram alguns apertos aí. Por falta de reserva financeira, né? Porque ficou fechado o consultório lá 3, 4 meses. E o cara com 50, 60 anos, 30 anos de carreira em medicina não tinha reserva para ficar 3, 4 meses sem trabalhar. Você tem noção que é a falta de planejamento financeiro, né? Como é comum. Exato. E isso é muito comum, e pode vir de uma pandemia, pode vir de uma simples doença. Eu vi isso com a minha mãe, por exemplo, que aí, de repente, ela muito nova, teve o primeiro câncer de mama lá, e aí ela tinha que fazer o exame. E ela não tinha uma reserva para fazer esse tipo de exame. Então teve que se juntar com todas as irmãs, na época estava estudando para medicina, porque ela não tinha nenhum tipo de reserva, né? Então, além da parte de saúde, existe a parte de trabalho também. Então, essa parte de saúde eu acho às vezes muito mais importante ainda mais no todo o nosso país, que é gigantesco e que a gente tem um sistema único de saúde, mas a gente não pode depender dele 100% pela maioria das coisas, né? Então, às vezes você perde um plano de saúde e às vezes você tem que ter alguma reserva ali para alguma urgência e principalmente para a saúde, que é uma questão bem difícil. Então, não depender de ninguém para sustentar o teu futuro é uma coisa que você deve ter em mente ali a longo prazo. Lógico que você é jovem, você não vai conseguir isso agora. Você vai ter que ter calma, vai ter que ter paciência, mas isso é um objetivo, né? Uma meta que você deve ter em mente, como a gente falou. É isso Pô, aí. era isso que a gente queria, a primeira aula aqui que a gente quer colocar, né? De educação financeira. Vão vir outras aulas legais aí. A gente está fazendo um cronograma bem legal aí dessa parte de educação financeira. E a gente quer falar de vários temas, a gente quer colocar várias coisas de livros aí que a gente aprendeu e um pouco da nossa experiência mesmo, de vida mesmo, e passar tudo isso para vocês. E que a gente quer passar conhecimento e que a gente aprende com vocês também e querer que vocês dessem um feedback e escrevesse aqui para a gente no canal, mandasse lá no Instagram. E sugestão de temas também, que é sempre um prazer a gente falar aqui. Aleixo, obrigado aí mais uma vez por estar com a gente aí nesse tema e vai vir aula legal aí.
Valeu, valeu. Eu que agradeço aí o convite.